João era um mecânico trabalhador que já tinha passado por muitos dias difíceis. Numa tarde chuvosa, enquanto dirigia para casa depois de um longo dia de trabalho, ele viu uma mulher parada na beira da estrada com o carro quebrado. Sem pensar duas vezes, ele parou e se ofereceu para ajudar. Mal sabia João que esse simples ato de bondade mudaria sua vida para sempre. 2 dias depois, algo inacreditável aconteceu. Um helicóptero pousou bem na frente da sua casa. Olá, pessoal! Bem-vindos ao As Verdadeiras Conversas. Hoje, eu trouxe mais uma história incrível para vocês. João levava uma vida simples, trabalhava duro na oficina da cidade e quase nunca tirava um dia de folga. Passava os dias consertando motores, ajustando carros e ajudando os clientes que apareciam com problemas nos veículos. A vida não era fácil, mas ele já estava acostumado com a rotina. Tudo o que queria era o suficiente para pagar as contas e manter sua pequena casa nos arredores da cidade. Numa noite chuvosa, João voltava para casa depois de mais um dia cansativo. A chuva caía forte, as ruas estavam escorregadias e perigosas. Enquanto dirigia devagar pelas estradas molhadas, algo chamou sua atenção. Ali, no acostamento, um carro estava parado com o pisca-alerta ligado. No meio da escuridão, ele viu uma mulher ao lado do veículo, apertando o casaco contra o corpo como se tentasse se proteger do frio. João sabia que não podia simplesmente ignorar. Reduziu a velocidade, encostou o caminhão e desceu na chuva. "Precisa de ajuda?" ele perguntou. A mulher assentiu e explicou que o carro não queria ligar. João deu uma olhada rápida e percebeu que o problema não era grave, apenas uma bateria descarregada. Ele pegou os cabos de ligação e, em poucos minutos, conseguiu fazer o carro dela funcionar novamente. A mulher, encharcada mas aliviada, agradeceu várias vezes e até tentou pagar pela ajuda, mas João recusou com um sorriso. "Não foi nada", disse ele. "O importante é que você consiga chegar em casa bem." Ela se apresentou como Sara e perguntou se havia algo que poderia fazer para retribuir. João apenas sorriu e respondeu: "Só passe essa bondade adiante um dia." Sara sorriu de volta, mas havia algo diferente no jeito como olhava para João, como se estivesse pensando em algo mais profundo. Com um último agradecimento, ela entrou no carro e partiu na chuva, deixando João se perguntando se algum dia haveria de novo. 2 dias se passaram, e ele quase esqueceu aquele encontro inesperado, até que algo extraordinário aconteceu. João voltou à sua rotina de sempre na oficina, consertando carros, atendendo clientes e garantindo que tudo funcionasse bem, mas naquela manhã, algo fora do comum aconteceu. Ele estava trocando o óleo de um caminhão quando seu telefone tocou. Era seu vizinho, e ele parecia agitado. "João, você precisa voltar para casa agora", disse ele, com urgência. "Tem um helicóptero na frente da sua casa." Confuso, João limpou as mãos em um pano e saiu correndo da garagem. Sua cabeça estava a mil. O que poderia estar acontecendo? Enquanto dirigia de volta para casa, sentia uma mistura de curiosidade e preocupação. Quando finalmente chegou à sua rua, ele mal podia acreditar no que via. Bem ali, em frente à sua casa simples, estava um helicóptero grande e elegante. Ao redor, várias pessoas de terno pareciam estar esperando por ele. João estacionou o caminhão e se aproximou do grupo com cautela. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um dos homens deu um passo à frente e se apresentou. "Senhor, João, estamos aqui em nome de alguém que o senhor ajudou há 2 dias, naquela noite de chuva", disse o homem, com um leve sorriso. João ficou surpreso. "Você está falando da Sara?" perguntou, lembrando-se da mulher que ele ajudou na estrada. O homem assentiu e entregou-lhe um envelope. Com as mãos um pouco trêmulas, João abriu a carta e leu as poucas palavras escritas. "Obrigado pela sua gentileza. Significou mais do que você imagina. Por favor, venha conosco." Ele releu a mensagem. Incrédulo, seu coração disparou. O que estava acontecendo? Por que Sara enviaria um helicóptero? O que ela queria? Os pensamentos corriam pela sua cabeça enquanto ele olhava para o helicóptero e para as pessoas à sua frente. Ele não sabia o que esperar, mas algo lhe dizia que isso não era só um simples agradecimento por ter ajudado com um carro quebrado. Depois de um momento de hesitação, João respirou fundo, olhou para o homem e, ainda incerto, mas curioso, assentiu. O homem fez um gesto em direção ao helicóptero, e João o seguiu. Enquanto subiam a bordo, ele não conseguia parar de se perguntar como um simples ato de gentileza o havia levado até ali.
O helicóptero decolou suavemente, elevando-os acima da pequena cidade. João olhou pela janela, tentando imaginar para onde estavam indo. Não demorou muito para que a aeronave começasse a descer em direção a uma enorme propriedade nos arredores da cidade. Era um lugar onde João nunca tinha estado antes. Lá embaixo, havia uma mansão cercada por jardins exuberantes, e a visão o deixou sem palavras. Aquilo não era apenas uma casa, parecia algo saído de um sonho. Assim que o helicóptero pousou, João foi conduzido para dentro da mansão. Tudo parecia surreal. O chão era de mármore, os tetos eram altos, e cada detalhe do lugar transbordava luxo. O homem que havia lhe entregue a carta o guiou pelos corredores até uma ampla sala com janelas gigantes, que iam do chão ao teto e ofereciam uma vista espetacular dos jardins. E ali, perto da janela, estava Sara. João piscou, surpreso. Ela parecia muito diferente da mulher que ele encontrou na chuva. Agora, estava vestida de forma elegante, com postura firme e um olhar sereno. Quando ela se virou para encará-lo, sorriu calorosamente, mas havia uma certa seriedade em sua expressão. João, disse ela, eu estava esperando por você. Ele deu um passo à frente, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Sara, o que é tudo isso? Por que o helicóptero? Por que eu estou aqui? O sorriso de Sara ficou mais suave. Você me ajudou sem precisar, quando ninguém mais parou. Aquele simples gesto significou mais para mim do que você pode imaginar. Ela fez uma breve pausa antes de continuar. Veja, eu não sou apenas Sara. Eu sou a dona desta propriedade. Tenho mais recursos do que a maioria das pessoas pode imaginar. Mas naquele dia, na chuva, eu era apenas alguém precisando de ajuda, e você apareceu, sem pedir nada em troca. João a escutava atentamente, sem saber aonde tudo aquilo iria levar. Sara continuou. Naquele dia, você me lembrou de algo muito importante, que a gentileza é um presente, algo que não se pode comprar, não importa quanto dinheiro se tenha. Ela fez uma pausa antes de continuar. Por isso, eu quis fazer algo por você, para agradecer de uma forma que pudesse mudar sua vida, assim como você mudou a minha, mesmo sem perceber. João ficou sem palavras. Tudo que ele fez foi consertar o carro dela, e agora estava ali, dentro de uma mansão, ouvindo palavras que jamais imaginou. Eu não entendo, disse ele, com a voz baixa. Por que eu? Por que tudo isso? Sara se aproximou. Seu olhar era sincero. Porque você não hesitou. Você não pediu nada em troca. Pessoas como você merecem ser reconhecidas. E agora, quero lhe oferecer algo que pode mudar sua vida, mas só se você estiver disposto a aceitar. O coração de João disparou. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, desconfiado. Sara caminhou até uma pequena mesa e pegou um envelope grosso e um molho de chaves. Em seguida, entregou os dois a João. Isto, disse ela, representa um novo começo. Ela olhou para ele e continuou. Dentro do envelope há dinheiro suficiente para você viver com conforto pelo resto da vida, e essas chaves são de um carro que está estacionado lá fora, muito melhor do que a sua velha caminhonete. João ficou paralisado. Ele olhou para o envelope, incrédulo, suas mãos tremiam enquanto segurava. Eu não sei o que dizer, sussurrou. A ideia de ter segurança financeira, de escapar da rotina que ele conhecia há tanto tempo, era simplesmente inacreditável. Mas Sara ainda não tinha terminado. Tem mais uma coisa, disse ela suavemente. Eu tenho uma vaga aberta, para alguém como você, trabalhando comigo. Suas habilidades, mais importante, o seu coração, seriam muito valiosos. Ela fez uma pausa antes de concluir. Essa seria sua chance de deixar para trás a sua antiga vida, e começar algo novo. João sentiu uma onda de emoções. Ele nunca imaginou que parar para ajudar alguém na chuva levaria a tudo isso. Agora, estava diante de uma oportunidade que jamais sonhou em ter. Ele respirou fundo e olhou para Sara. Isso é inacreditável, disse ele, mas eu não sei se consigo aceitar tudo isso. É muita coisa. Sara balançou a cabeça com um sorriso gentil. Não é muito, João, é exatamente o que você merece. Eu vejo o tipo de pessoa que você é. Você é humilde, trabalhador e bondoso. Pessoas assim muitas vezes passam despercebidas, mas não desta vez. Desta vez, sua gentileza está sendo reconhecida. João ficou parado, tentando processar tudo. A oferta era incrível, mas ao mesmo tempo assustadora. Eu só
Preciso de um tempo para pensar, disse ele. Por fim, Sara assentiu. Claro, leve o tempo que precisar. A oferta continuará de pé quando você estiver pronto. Naquele dia, João saiu da mansão segurando o envelope e as chaves, mas sua mente ainda estava a mil. O voo de helicóptero de volta para casa passou como um borrão. Ao chegar, ele se sentou na pequena sala de estar e colocou o envelope sobre a mesa. Ele ainda não o abriu. De alguma forma, precisava assimilar tudo o que tinha acontecido. Os dias passaram e João voltou à rotina na oficina, mas algo parecia diferente. Ele não conseguia parar de pensar na oferta de Sara. O dinheiro, o emprego, era mais do que ele jamais imaginou, mas, ao mesmo tempo, parecia bom demais para ser verdade. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, João sentou-se na varanda e pegou o envelope. Com um suspiro, finalmente o abriu. Dentro havia um cheque. O valor era tão alto que ele ficou sem fôlego. Nunca tinha visto tantos zeros na vida. Junto com o cheque, havia um bilhete escrito à mão por Sara. João, isso é só o começo. Sua gentileza mudou minha vida naquele dia, e espero que isso possa mudar a sua. Mas lembre-se, a escolha é sua. Você pode continuar como sempre fez, ou pode dar um passo em direção a algo novo. De qualquer forma, sempre serei grata pelo que você fez por mim. João recostou-se na cadeira, sentindo uma mistura de gratidão e incerteza. Aquele dinheiro poderia mudar tudo. Chega de lutar para pagar as contas. Chega de passar horas na oficina apenas para sobreviver. Agora, João finalmente tinha a segurança com a qual sempre sonhou. Mas a oferta de trabalho de Sara, isso era algo totalmente diferente. Era uma chance de deixar para trás a vida que ele conhecia e começar do zero, fazendo algo novo e significativo. Ele passou dias pensando. Pensou na sua vida, nas dificuldades e em como um simples ato de bondade o trouxe até ali. Então, numa manhã, ele acordou com uma sensação de clareza. João decidiu que era a hora de arriscar. Pegou o cartão que Sara lhe deu e ligou. Eu aceito. Poucos dias depois, o helicóptero voltou, mas, dessa vez, não era apenas um símbolo de gratidão, era o começo de um novo capítulo. João deixou para trás a oficina, as longas jornadas de trabalho e a preocupação constante com o futuro. Agora, ao lado de Sara, encontrou um novo propósito. O trabalho era desafiador, mas recompensador. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia que sua vida estava indo em uma nova direção. A gratidão de Sara abriu portas que ele nunca imaginou, e João aprendeu que, às vezes, um pequeno gesto pode levar a mudanças extraordinárias. Certa noite, ele ficou em frente à mansão, olhando o sol se pôr sobre os jardins. Não pôde deixar de pensar no quanto sua vida havia mudado, tudo porque ele parou para ajudar um estranho na chuva. E então, sentindo a brisa da noite no rosto, João percebeu algo ainda mais importante. A gentileza tem um efeito cascata. Você nunca sabe aonde ela pode te levar. Gostou dessa história? Toque no botão curtir e inscreva-se no As Verdadeiras Conversas para mais. E me diga, com uma única palavra, como essa história fez você se sentir.